Olá, você ligado aí na programação da TV Correio da Manhã, no ar, programa Voz da Cidade Especial. Agradecendo sempre aí o carinho de vocês que estão conosco, ao vivo pela TV, Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, os principais municípios aqui da região serrana do Rio de Janeiro, também alguns municípios aqui do interior do estado. Obrigado a todos pelo carinho. E claro, abraços aos internautas que estão conosco. Nossos canais pela internet, Facebook, YouTube, TV Correio da Manhã. Você pode participar conosco nos comentários, compartilhar o link e também compartilhar o link do nosso site, onde também estamos ao vivo lá 24 horas, simultâneo com a TV, o correiopetropolitano.com.br. A todos os internautas, o nosso abraço carinhoso, viu? Obrigado aí a todos sempre pela companhia durante todo esse ano de 2025. Abraço para toda a nossa equipe aqui, essa galera que está sempre por trás das câmeras, nos bastidores, trabalhando bastante aí para que a programação da TV Correio chegue até vocês. Esse mês, gente, nós vamos com um programa muito especial, tá? Com algumas retrospectivas das melhores entrevistas que nós tivemos durante esse ano. Vários convidados que nós recebemos, batendo um papo aqui, falando sobre diversos assuntos. Então, você vai estar acompanhando, revendo essas entrevistas. De repente, você pode não ter visto uma delas e vai poder ficar inteirado aí de sempre algum assunto de relevância e de muita importância. Portanto, a partir de agora, você segue aí com a nossa primeira entrevista de hoje no quadro Café com Ney, logo após o intervalo, no Voz da Cidade Especial, na retrospectiva Café com Ney 2025. Logo após o intervalo, a gente vem com a primeira entrevista. Fica por aí. Rodou, amassou ou desgastou? A Charles Rodas e Pneus é a solução certa. Oficina especializada em venda, reparos e manutenção de rodas e pneus, com atendimento de qualidade e agilidade nas regiões de Quitandinha, Coronel Veiga, Bingem, Alto da Serra e Itaipava. Confiança para quem não pode parar. Fale agora pelo WhatsApp 24 999 26 7515 e siga @Charles Rodas e Pneus. Seu carro em boas mãos, sempre pronto para rodar. Charles Rodas e Pneus. MS Saúde, a drogaria popular de Petrópolis, sempre com o melhor preço para você. Com os medicamentos que você precisa em preços especiais. Artigos de perfumaria em geral com os melhores produtos das melhores marcas. Aceitamos cartões e facilidades no pagamento. MS Saúde, Rua do Imperador, número 81, no Shopping Vila Catarina. Saúde em primeiro lugar. Clínica Odontológica Sorriso Imperial, uma nova experiência em tratamento dentário, sorrisos saudáveis com total confiança e cuidado dos nossos profissionais. Clínica geral, limpeza completa, extrações simples e sisos, tratamento de canal, implantes, próteses fixas e removíveis, placa de bruxismo, clareamento, botox e todos os tipos de aparelhos. Entre em contato conosco, telefone DDD 24 2019 4117 ou pelo WhatsApp DDD 24 99275 4292. Siga-nos em nossas redes sociais e faça-nos uma visita. Praça da Inconfidência 13, no centro de Petrópolis. Sorriso Imperial, a clínica mais petropolitana da cidade. Conquiste a sua habilitação com os melhores profissionais do mercado. Autoescola Cruzeiro, a autoescola mais tradicional de Petrópolis, há mais de 46 anos formando condutores. Eleita a melhor autoescola da região com os melhores instrutores. Rua do Imperador 504, no centro de Petrópolis. Autoescola Cruzeiro, sua conquista é nossa maior alegria.
Estamos de volta aí com a Voz da Cidade, agradecendo o carinho da grande audiência. Obrigado aí a todos que nos acompanham pela TV ao vivo, aí vários municípios, região serrana, interior do estado, e também pela internet. Muitas mensagens chegaram aqui de várias partes do Brasil, pessoal nos acompanhando pelo site, pelo Facebook. Obrigado sempre aí pelo carinho da audiência. E agora é hora de nós batermos um papo aqui com um convidado muito legal no quadro Café com Ney. Programa ao vivo tem essas coisas. Com certeza. É igual corrida, irmão. O carro falha quando você não espera, né? É verdade, é verdade. Estou aqui recebendo nos nossos estúdios o piloto Matheus Taice. Acertei na pronúncia aí, Taice? Com certeza, acertou. Isso aí. Prazer te receber, cara. Poxa, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui novamente, né, na TVC e agora com você. E vamos falar aí um pouquinho sobre automobilismo, sobre a carreira, sobre tudo que está acontecendo, né? Temos muitas novidades aí. Pô, que legal. Novidade a gente gosta aqui. É muito interessante receber aqui, né, o Tyson, porque Petrópolis tem uma história com o automobilismo, né? Uma história de repercussão mundial. O automobilismo, ele, em 1908, acontecia aí a prova Circuito Petrópolis, realizada nas ruas do Centro Histórico. Nós temos até um vídeo aí para mostrar. E solta aí, produção, por favor. Pode deixar o nosso áudio. Olha que interessante isso aí. Acho que nem teu avô era nascido, né? 1908, cara. Na verdade, o meu avô, ele tem uma história grande com isso. Ele chegou a levar nos circuitos que houveram na cidade, né, nos circuitos imperiais que tiveram, né, durante a década de 50, 60, né, 70. Ele chegou a levar meu pai, né, para assistir, e realmente era um evento muito grande aqui na cidade, né? E meu pai teve a oportunidade de assistir junto ao meu avô em umas 2 a 3 oportunidades. Que bacana, e realmente, cara, é uma história enorme, uma história gigantesca com vários pilotos, várias grandes equipes, né, que fizeram parte desse evento, né, dessa grande corrida, né, que acontecia. Nós, nas décadas de 50, 60, né, 40 também, nós tínhamos por todo o estado do Rio muitas provas. Existia o circuito da Gávea. Vários municípios, né? Exato, E em Petrópolis realmente era uma das maiores, né? Uma das maiores provas que aconteciam dentro do calendário, né? Do automobilismo nacional. Inclusive, há um tempo atrás, eu até estava folheando uma revista Auto Esporte, daquelas bem antigas. Sim. E no calendário constava lá circuito de Petrópolis, então olha que legal, cara. A nossa cidade estava realmente dentro do calendário nacional de automobilismo. Então a história muito extensa. E isso aumenta a tua responsabilidade, né, em representar o município, seja qual for a categoria do automobilismo, né, fazer parte dessa história aí. E como é que começou aí? Eu nem sabia, né? Falei teu avô aqui num tom de brincadeira, acho que nem o avô tinha nascido, e acabando que na década de 50 e 60 ele levou seu pai, né? E foram telespectadores ali, assistiram ali ao vivo. E como é que foi essa sua paixão, ô Matheus, pelo automobilismo? Como começou isso tudo? Bom, assim como meu avô levou meu pai para assistir a primeira vez, meu pai foi a pessoa que, vamos dizer assim, me apresentou ao esporte, né? Legal. Ele, quando eu tinha ali por volta dos 5, 6 anos, ele me apresentou a primeira categoria, a primeira corrida de automobilismo que ele me mostrou. É uma competição alemã que existe até hoje, que é o DTM, que passava na televisão brasileira, né? E a gente tinha uma prática interessante, né? Que quando ia ter as corridas do DTM, né, ele sempre me colocava no colo, e aí me segurava os braços assim e fazia como se eu estivesse no carro. Legal. E essas pequenas coisas, né, ele ia me contando, olha, aqui tá, essa equipe aqui é da Audi, essa equipe tem a Mercedes, tem o Bernie Schneider, tem o Mika Hakkinen, são os pilotos e tal. E aí a gente assistia as provas em Hockenheim, enfim. Do DTM comecei a acompanhar a Fórmula 1, depois a Fórmula Indy,
a NASCAR, e aí aquela paixão pelo automobilismo que nasceu dali, do meu pai me mostrando, né, como funcionava e tal, aí começou a paixão, né, e não parou nunca mais, né, desde os 5, 6 anos por aí. Que bacana, cara, que legal. E é muito bom quando esse incentivo vem da família, né? Exato. A gente se sente assim com aquela base já, com toda uma estrutura. Essa semana eu ainda conversava com um amigo, ainda nem tinha definido a sua vinda aqui, nem sabia, mas eu conversei com um colega sobre automobilismo e nós estávamos relembrando, né? Eu sou da década de 70, 80, estava relembrando quando dava muito prazer de você sentar para assistir uma corrida de Fórmula 1 com Senna, Piquet, Prost, Niki Lauda. Rapaz, era coisa de maluco, né? Porque hoje em dia eu confesso que eu assisto a largada e fico fazendo as coisas, volto para ver o final. Mas as corridas prendiam a gente, né? Do começo ao fim, era fantástico. E aí até surgiu esse comentário. E qual foi a sua primeira experiência na pista? Na primeira de todas, né, que todo atleta do automobilismo, né, inicia geralmente no kart, né? Kart é sempre a entrada, né? Sempre a entrada. E aí eu tive o primeiro gostinho de automobilismo, né? Eu tive ali por volta ali dos meus 8 anos, por aí, quando meu padrinho me levou para fazer uma corrida junto ao meu pai e minha família no kart que tem aqui na cidade, né? Lá no Alto da Serra. E aí eu fiz essa primeira corrida com eles. E assim, eu que já conhecia o automobilismo e sempre quis fazer, tive ali a minha primeira oportunidade, né? De pilotar, né? De fazer aquilo que eu realmente gostava. Inclusive, é até engraçado que quando eu era bem novo, aos 6, 7 anos, até os meus tios, minhas tias falavam assim, teus primos estão vendo lá o Cartoon Network e tal, essas coisas assim, os desenhos, e eu, por outro lado, desde 6, 7 anos, já queria ligar nos canais de esporte para saber o que tinha acontecido com uma categoria, na outra, então, realmente desde pequeno, e aí essa primeira oportunidade que eu tive no kart, né, foi uma corrida somente, para diversão, né? Dali o sonho só foi aumentando, a vontade foi aumentando, mas a gente sabe que o automobilismo é um esporte de difícil acesso. É um custo alto, né? Sim, apesar da nossa cidade ter uma história gigantesca, nós não temos um kartódromo de grande nível, né? Nós não temos um autódromo, não temos muito acesso aqui e também a questão da parte financeira que é muito cara, né? Sim. E eu particularmente venho de uma família de baixa renda, então a gente não teve a possibilidade da minha família me patrocinar, né? Colocar no kart desde os 5, 6 anos, igual muitos garotos começam. E dessa corrida que eu fiz nos 8 anos, eu passei por muitos anos aí em que eu queria fazer e sonhava em fazer parte, mas realmente não podia. Depois que comecei a trabalhar, enfim, fui correndo atrás, buscando, né, consegui fazer algumas etapas, algumas corridas aqui na cidade mesmo, para ir já me aclimatando e tal, até que consegui dar o salto para a Fórmula V, no ano passado, onde eu competi na Fórmula V Open, né? E inclusive saímos com o título da competição. Então já foi um início assim de uma evolução bem grande. Acima do esperado. Com certeza. É aquela coisa de realizar o sonho e ainda sair com um campeonato. Realmente. Não tem preço, né? Não tem preço, com certeza. Muito legal. Parabéns aí, né, por essa conquista. História bacana, uma história de vida legal, né, de dedicação aí ao esporte. Pena que a nossa hora voa, rapaz. A gente tinha tanta coisa para falar aqui. Quem são os seus ídolos, assim, ou referência no automobilismo? Tem algum? Tem alguns? Tem alguns. É claro que os grandes nomes, né, do nosso automobilismo, desde a Fórmula 1, desde a Fórmula Indy e várias outras categorias, inclusive dentro do Brasil mesmo, óbvio que o Emerson Fittipaldi, o José Carlos Patti, são os dois que eu sempre me firmei muito, porque foram, vamos dizer assim, nos anos 70, eles foram os primeiros ali brasileiros a terem uma projeção, né? O José Carlos Patti, por exemplo, naquele clássico carro da Brabham, né? O branquinho com patrocínio da Martini, aquilo marcou quem viveu naquela época, e meu pai me passou aquilo, né? Pô, tinha o José Carlos Patti naquele carrinho branco, aí você acaba começando a gostar também daquela história. O próprio Emerson Fittipaldi mesmo,
de tanto sucesso, o único brasileiro a ser campeão na Fórmula 1 e na Fórmula Indy, né, que são as duas categorias principais, né, dos monopostos, né. É óbvio que o Nelson Piquet, o Ayrton Senna, nós temos aí, até inclusive há dois anos atrás nós tivemos o Hélio Castro Neves, que foi pela 4ª vez o vencedor das 500 milhas de Indianápolis, né, que é uma prova assim, uma das mais importantes do ano, e ele é o único brasileiro, junto ali de 3 norte-americanos, a conquistar as 4 vitórias, né, nessa prova. Então, além desses outros, o Elinho para mim é uma inspiração para mim, tanto dentro quanto fora de pista. Ele é um cara super acessível, um cara bom de conversar, sempre dá atenção para os fãs, para todo mundo. Então eu diria que ele talvez é a minha maior, vamos dizer assim, inspiração dentro do automobilismo brasileiro, porque é um cara que eu pude acompanhar durante a carreira dele, né, desde 99 até os anos, atualmente, né? Então é um cara que eu pude acompanhar e eu vejo que ele tem muito valor dentro e fora de pista e eu busco seguir um pouquinho disso. Bacana, é bom seguir os bons exemplos, né? Com certeza, muito legal. Com certeza. E hoje você disputa qual categoria? Permanece ainda na A gente permanece... Na categoria que você foi campeão? Na verdade, sim, dentro da Fórmula V, que a Fórmula V são 3 categorias. Ah, sim. Nós temos o Open, que é vamos dizer assim, o primeiro degrau da Fórmula V e um dos primeiros degraus ali do automobilismo, né? Nos carros, né? Já saindo do kart, você que compete de kart e tal, geralmente o primeiro passo é a Fórmula V Open. E logo após existe a Copa SCPA de automobilismo, que é disputada em Piracicaba, que é justamente essa que eu estou. E logo acima dela tem o Campeonato Paulista, que já é em Interlagos, já é uma competição um pouco mais extensa, engloba um maior número de pilotos, enfim, né? Perfeito. Nós temos um vídeo aí, produção, pode botar sem áudio, que aí o Matheus faz um comentário aqui pra gente aproveitar que o tempo já foi embora. Por favor, essa competição que você vai disputar vai acontecer quando, Matheus? Então, essa é a competição. Isso. São esses os carros. Exatamente. Nós já tivemos a primeira etapa nesse último sábado, em que eu saí nas 2 corridas, saímos com o 2º lugar. Bacana, nós bom. Estamos chegando aí nessa categoria agora, buscando bastante experiência, né? Sim. E já chegar com 2 bons resultados assim, 2 pódios, né? Pô, de muita qualidade com certeza. E marcando bons pontos, né, para o campeonato. A nossa próxima etapa já é agora no dia 22 de março, né? Então nós temos aí um mêsinho aí só de intervalo. Pô, tá em cima, hein, cara? Tá em cima, É bom que não dá nem para despreparar, a gente continua firme. Dá tempo nem de ficar nervoso. Exatamente, A gente continua na preparação e esse campeonato nosso tem 6 etapas, então é espalhado aí por... Qual é a velocidade que é alcançada por um carro desse aí? A velocidade máxima dos veículos ali da Fórmula V chega em torno aí de 205 por hora. Rapaz! Eles, na pista de Piracicaba, onde a gente compete, chega a ser um pouco menos. Que pista é essa aí? Essa é a pista do Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo. No interior de São Paulo, né, lá em Piracicaba. Então ela, como tem a reta um pouco mais curta, a nossa aceleração é muito rápida, mas a velocidade final é um pouco menor. Não tem como, né, se alcançar. Exato, Mas nas pistas de maior reta ele chega em torno de 205. O recorde é 208, na verdade. Passou ali o teu carro aí? É o carro vermelhinho que está logo atrás ali. O vermelho chegou a aparecer ali. Isso, 99. A gente busca fazer um trabalho bem interessante sobre o carro 99, né, que já é, vamos dizer assim, quase uma família. Eu que tenho bastante torcedores já, né? A gente busca sempre os apoios, tanto dos patrocinadores quanto dos apoiadores, né? Amigos, família. Então a gente já tem uma base de fãs aí bem grande, e inclusive tinha bastante gente comentando lá. E estamos sempre buscando evoluir e melhorar, né? Legal, a nossa carreira. 22 de março, então, você vai estar no Esporte Clube Piracicabano, né? Exato. Claro, em Piracicaba, representando aí mais uma vez Petrópolis e para essa competição. Você sabe dizer qual é o motor desse carro aí? Esse motor é o motor que a gente vê nos carros de rua do Volkswagen Fox, né? É o EA111. Sim. Então é um motor que nos gera um peso-potência muito bom, porque o carro é muito leve
e o motor empurra bem, em torno de 100 cavalos. Ele compensa, né? Isso. O carro é bem levinho, então a gente tem uma velocidade boa, né? Um arranque muito bom. Sim. E sem sacrificar muito o peso, né? Porque o peso do carro de corrida é muito importante. Sim. E ele, pelo que eu vi ali, ele parece ser bem menor do que um de Fórmula 1? Nem tanto. Então, hoje em dia, os carros de Fórmula 1 são bem grandes, são bem maiores, inclusive, do que nos anos 80 e 90. Sim. Nos anos 90, a gente tinha carros ali que, inclusive, né, isso é um questionamento que muitos fãs de Fórmula 1 fazem, né, e fãs de automobilismo, no geral, fazem, né, que quanto maior o carro, mais difícil fica as ultrapassagens, né? Então, o carro, geralmente, eu vejo muita gente, né, reclamando que os carros estão muito grandes, e eu até concordo com isso, porque nós temos muitas vezes pistas de rua, por exemplo, Mônaco, né? Se torna muito difícil ultrapassar. O cara que sai na frente ali... Exato, a gente, inclusive no meio do automobilismo, as pessoas falam que a Fórmula 1 não tem ultrapassagem e tal. Muito disso é por conta do tamanho do carro. O nosso carro, ele é bem pequeno, ele é curtinho, e tanto entre eixos quanto entre rodas também. Então, isso... nos permite ali uma boa manobrabilidade do carro, você consegue, né, batalhar, disputar a posição e é bom. O tamanho, o peso, a potência é divertido. A nossa hora já foi embora, a gente vai ter que... A produção já cutucou aqui já. Você tem um sonho da Fórmula 1? Então, eu diria que na Fórmula 1 eu admiro muito a categoria. Sim. Mas o meu sonho sempre foi buscar outros horizontes. Eu sempre gostei, como já venho falando desde o início, a Fórmula Indy sempre foi a minha categoria de paixão desde o início. É um encanto, né? Eu gostava muito da Fórmula 1. Com certeza. E nos anos 90 nós tínhamos, por exemplo, 8, 9 brasileiros no grid. Só fera. Então era o Tony Kanaan, o Hélio Castro Neves, Maurício Gugelmin, vários nomes, Raul Boesel. Então aquela categoria sempre me marcou muito. Então sempre tive muita vontade de ser um pouquinho diferente, né? Todo garoto do kart, eu quero ir para Fórmula 1, mas eu gostaria de chegar na Fórmula Indy. É complicado porque a gente sabe que exige muitos valores, né? Um patrocínio muito alto. Mas estamos na estrada. Ou é a Fórmula Indy ou é alguma competição de turismo, né? Dos carros fechados, eu também gosto bastante. Na Stock Car. Eu diria que se eu chegar na Stock Car, né, eu estaria realizado, com certeza. Bom, Matheus, agradecer a tua presença. Fica à vontade aí para você convidar a galera aí para poder estar te acompanhando. Essas corridas são transmitidas pela internet, sim, YouTube? São transmitidas no YouTube da Fórmula V. Fórmula V. É o quê? VI... VEE. VEE. Isso. Tá, V em inglês, né? Isso aí. É só acessar no YouTube lá, pessoal, o canal da Fórmula V Brasil, que vocês podem acompanhar nossas provas. Todas as corridas são aos sábados. No meu Instagram, que é só pesquisar lá, Matheus Tyson, assim como está escrito embaixo aí no créditozinho aí, se vocês conseguem me achar lá, eu sempre coloco o calendário, né? Então vocês podem me acompanhar no Instagram e no YouTube da Fórmula V. Agradeço realmente a oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Prazer te receber. Agradeço ao apoio de todos os meus amigos que sempre me acompanham. Fica à vontade para falar os patrocinadores aí. Sim, muito obrigado. Os amigos da Central Tintas, que são todas empresas de Petrópolis, né? Bacana, isso é legal. Bacana. Um piloto de Petrópolis com grandes empresas de Petrópolis só pode dar bom resultado. Então a Central Tintas, que sempre me apoia, uma amizade incrível que a gente tem, eles me apoiam muito. O Ateliê Mafalou Decorações, tudo de decoração, uma empresa já de 20 anos aqui na cidade. Nós temos a DF Construtora também, uma empresa de em torno de 15 anos de experiência. Temos o Baritons também, que é um pub aqui da cidade. Então, nós temos empresas de vários ramos se unindo para apoiar um atleta da cidade. Isso é muito valioso. Então, agradeço muito essas empresas que me apoiam. E também abre espaço para novas empresas da nossa cidade que queiram fazer parte. Nós temos aí planos iniciais de patrocínio a partir de R$200. Então, valores bem acessíveis. Então, quem quiser fazer parte, né, ajudar nesse desenvolvimento, é só chegar junto, falar comigo lá no Instagram, Matheus Tyson, que a gente troca uma ideia e faz acontecer. Sucesso. Muito obrigado. Tamo às ordens aqui. Espero que você volte com mais esse título aí. Muito obrigado. Se Deus quiser. Um prazer.
Tá aí, programa Voz da Cidade Especial, retrospectiva Café com Ney. Você acompanhou mais uma entrevista. Eu vou pro intervalo rapidinho, a gente volta com mais um bate-papo que foi destaque em 2025. Fica por aí. O Shopping Pedro II está em clima de festas para receber você. Venha passear com sua família e aproveitar as nossas promoções para os presentes de final de ano. Toda a nossa equipe e lojistas desejam a todos os amigos e clientes boas festas e um feliz 2026. Shopping Pedro II. Caminhada Móveis, há 47 anos servindo Petrópolis, com qualidade, preço justo e ótimo atendimento. Móveis para sala, quarto e colchões das melhores marcas. Na Caminhada Móveis você tem 3 andares com muita variedade para deixar sua casa linda e aconchegante. Preços e condições de pagamento que cabem no seu orçamento. Venha nos conhecer sem compromisso. Uma loja confortável para você ver, escolher e comprar com segurança e confiança no produto e na entrega. Venha nos visitar e tomar um cafezinho com a nossa equipe. Caminhada Móveis, aberta de segunda a sábado, das 9 da manhã às 7 da noite. Restaurante Barão Gourmet. Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço. Diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho para você. Uma deliciosa feijoada e o harumaki mais famoso e saboroso da cidade. Aquele churrasco sempre macio. Sobremesas de dar água na boca. Restaurante Barão Gourmet. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. O comida aquilo mais gourmet de Petrópolis. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, o jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. De
volta aí com a Voz da Cidade, agradecendo o carinho da grande audiência. Obrigado aí às muitas mensagens que estão chegando pelo nosso Face, pelo nosso WhatsApp. Aqui é muito importante a sua participação. Obrigado aí pelo carinho a todos que estão em Nova Friburgo, Teresópolis, em toda a nossa Petrópolis, os principais municípios da região serrana do Rio, onde nós estamos ao vivo pela TV. Obrigado aí a todos. Agora é hora de nós batermos um papo aqui muito importante sobre medicina humanizada, saúde mental. É agora no quadro Café com Ney. Recebendo mais uma vez aqui nos nossos estúdios, com muita alegria, a médica Neice Cristina, ela que trabalha com a medicina humanizada, e nada melhor do que falar de medicina humanizada no mês que tem uma campanha muito delicada sobre a questão do suicídio. Doutora, obrigado por ter retornado ao programa. Imagina, o prazer é todo meu, mais uma vez. Muito obrigada pela gentileza do convite, né, por sempre me receber de portas abertas. Isso é muito gratificante. Que bom. Acredito que o público esteja feliz também com a sua volta, já que tivemos um bate-papo aqui muito bacana e muito importante na entrevista anterior. E para nós ganharmos tempo, nós vamos falar aqui sobre essa questão da medicina humanizada, né, a saúde mental, e que acaba refletindo nessa questão da prevenção, né, ao suicídio, porque muitos problemas, infelizmente, têm levado pessoas a esse extremo, né? Eu acho que nós já falamos isso da última vez, mas para que as pessoas em casa possam guardar bem, né, a medicina humanizada, né, a importância dela nos dias atuais, independente do problema que esteja sendo tratado ali, doutora. Sim, então, quando nós falamos, né, de medicina humanizada, nós temos nas nossas mãos um cuidado holístico, que ele envolve o emocional, que ele envolve o físico, que ele envolve também o social e a vida, né, do ser humano como um todo. Sim. Não é simplesmente olhar os sintomas que ele me traz em consulta, mas o comportamental, um olhar, né, que ele não consegue olhar nos olhos, uma fala entrecortada, às vezes uma atitude diferente, né, desse paciente. Então, a medicina humanizada, ela nos auxilia muito a prestar esse tipo, né, de atendimento, que na verdade é brindar ao paciente a oportunidade de participar também da consulta, né? Quando ele é validado, de certa forma, ele sente-se confortável e isso faz com que fortaleça também a nossa relação médico-paciente. Facilita as informações, né, na maioria dos casos. Com certeza. Facilita bastante não só as informações, como também a confiança. Sim, que é primordial, né? Que o paciente sinta confiança no profissional com quem ele está depositando ali os cuidados. Importantíssimo isso. De que forma, né, esse atendimento mais humano, ele influencia diretamente nessa questão da saúde mental? Então, quando eu valido, né, o meu paciente dentro de um consultório, também é muito importante que seja um ambiente acolhedor, que ele se sinta ouvido, que ele sinta que tudo aquilo que ele traz é importante de certa forma, né? Não desvalorizar, que seja uma pronúncia errada, que seja uma angústia ou até mesmo criticar, né? Porque isso nós sabemos o quanto afasta ou até mesmo faz com que esses pacientes não se sintam capazes de estar sentindo ou culpados por estar sentindo, né? Porque hoje nós vivemos uma era em que, por muitas das vezes, é errado sentir, é errado expressar-se, né? Então, eu acredito que uma vez que eu me volto para o meu paciente e ele entende a importância que ele tem, pelo menos ali, né, dentro do quadrado do consultório. Sim. E eu sempre, às vezes o paciente vira para mim e fala: doutora, me desculpa por estar dizendo sobre isso, ou me desculpa por estar expondo a minha vida. Eu digo: não, tudo bem, a consulta é sua, né? Gente, interessante. Porque é um momento. Às vezes o paciente ele não quer falar propriamente da doença, mas ele quer falar da angústia, ele quer falar
que não está legal o relacionamento em casa, ele quer falar que o filho está em uma condição social não muito agradável, ou que está vivendo uma violência, ou que até mesmo está pensando em tirar a própria vida, né? Então, são situações como essa e aberturas que o profissional precisa, né, dar para o paciente em que nós conseguimos captar aí informações valiosas. Qual é o momento que o paciente percebe, não sei se, que ele está tendo um tratamento humanizado, que não é só mais um médico, e que ele pensa, poxa, aqui eu posso descarregar os problemas. Tem esse estalo assim? Bom, talvez deveria ser uma resposta do paciente, mas eu acredito que a maneira de portar-me diante de um paciente, direcionar-me também diretamente ao paciente pelo nome, existem outras técnicas, né, que nós falamos anteriormente, que é usar pequenas frases ditas pelo paciente para que ele possa entender que eu estou atenta ao que ele está dizendo e também, exatamente, valorizando e atenta às falas, né? Então ele se sente de certa forma validado, ele se sente ouvido e acredito que olho no olho, isso faz total diferença. Total diferença. Total diferença. Esse atendimento humanizado, ele pode ajudar na prevenção e nós já falamos aqui sobre essa facilidade, né, dessa entrada de identificar e isso envolve problemas mais graves como a depressão, a ansiedade. Esses pontos são mais difíceis da pessoa tentar explicar? Então, o que acontece? Se fizermos uma pesquisa muito rápida, os números são alarmantes, né? Quando estamos diante de quadros de depressão, ansiedade. E o estado do Rio de Janeiro, no primeiro semestre de 2025, porque nós temos um canal, que é o Canal de Validação da Vida, né? Que é o CVV, isso, 188. Então, o estado do Rio de Janeiro registrou até o primeiro semestre, ou seja, até junho de 2025, quase 17 mil ligações. E o que é mais alarmante é que essas ligações estão pacientes, pessoas de 19 a 25 anos, salvo engano. Então, nós estamos diante de uma população adulta, jovem, mais vulneráveis, com questões pessoais, questões profissionais, mais envolvidos com uso excessivo de álcool, drogas lícitas e ilícitas, né? E as questões da vida. Então, muitas das vezes, eu não posso dizer que o paciente ele não se sente à vontade com o profissional de saúde, porque eu acredito que engloba muito mais do que sentir-se à vontade. Mas, em algumas oportunidades, o paciente trabalha e mora no bairro, então ele não quer se expor. Então, é interessante que todas as pessoas que estejam assistindo saibam que exista canais como esse, que são 24 horas, que é 188, e elas podem também estar entrando em contato. Agora, também para todas aquelas pessoas que ainda não procuraram o atendimento, né, que ela procure a sua unidade de referência, nós temos as UBSs, nós temos também as UPAs que fazem ali os atendimentos de emergência, né, se for o caso, mas é muito importante passar por uma avaliação inicial para que não só o físico, mas o emocional possa ser ouvido, percebido, né? Esse olhar acolhedor, porque a pessoa que se sente vulnerabilizada, né, emocionalmente, fisicamente, ela precisa ser acolhida. Perfeito. Né? Muitas das vezes, né, não são procedimentos, não são atitudes, simplesmente acolher. Essa questão é muito importante do CVV, né, 188, porque esse primeiro atendimento, né, por telefone pode ser uma porta para a pessoa se sentir à vontade para chegar
diante de um médico pessoalmente e já ter mais facilidade, quebrando o gelo ali na ligação, né? Pode acontecer isso. Sim, eu falo muito de vulnerabilidade, mas também existe o cultural, Sim. né? Nós hoje, em 2025, ainda temos uma barreira cultural de que procurar um psicólogo ou procurar um psiquiatra trata-se de uma bobeira, trata-se de algo que não precisa levar em consideração, ou que o psiquiatra só trata o maluco, que o psiquiatra só trata pessoas que deveriam estar em hospício. Não, a reforma psiquiátrica aconteceu nos anos 2000, né? Nós já estamos em 2025, então quanto tempo nós estamos aí evoluindo a cada dia, mas infelizmente ainda falta a educação da população, ainda falta o entendimento, na verdade, para que eles sintam-se cada vez mais inseridos nesse meio da saúde, que nós podemos contar não só com o médico, mas com o enfermeiro, com o psicólogo, com o fisioterapeuta, com o assistente social, né, que é a nossa equipe multi dentro da rede pública. Então, é isso, de certa forma, o primeiro passo pode sim ser dado, né, através do CVV, que ele será acolhido, é um atendimento totalmente sigiloso, né, e que eu espero muito que seja uma pessoa do outro lado da linha que possa orientar, que possa acalentar e também direcionar e encorajar essa pessoa a procurar, né, uma ajuda. Verdade, importantíssima aí essa colocação, porque para não ser só mais um, né, dando uma orientação ali, verdade. Aqui a gente fala sobre, são várias interrogações aqui, né, a gente está tentando chegar em todas elas, o tempo está voando. A saúde emocional dos médicos e da equipe também interfere na forma como eles atendem? O que pode ser feito para cuidar desses profissionais? Isso é amplo, muito amplo, porque, na verdade, vivemos tempos de muito trabalho, Sim. onde precisa se trabalhar muito para dar conta de tudo. Mas, na verdade, é que não deveríamos trabalhar tanto e tá tudo bem não dar conta de tudo, né? São tempos de burnout, são tempos de muitos vínculos empregatícios e também desvalorização, também desmotivação, né, dos profissionais. E, de certa forma, falta também capacitação, né? Eu acho que os profissionais poderiam ser, sim, mais capacitados, mais ouvidos também. Eu acho que é uma porta que poderia ser aberta, que nós conseguiríamos evitar aí muitos impasses em relação ao atendimento, principalmente voltado ao atendimento ao público, Sim. né? Mas o olhar atento ao profissional também é muito interessante. Por quê? O profissional ele também precisa se cuidar. Eu preciso fazer terapia. Todos nós precisamos fazer terapia. Lidar com problemas e doenças, porque é isso que o profissional da saúde lida. Sim. Né? Eu costumo dizer que ninguém vai ao médico porque se sente muito feliz. Geralmente as pessoas vão ao médico porque estão tristes, enfermas e adoecidas. Então, lidar com isso diariamente, né, e diretamente faz com que eu precise me cuidar para cuidar do outro. Então, primeiro, eu cuido de mim, a Neíce, que antes de ser médica, sou pessoa humana, para depois prestar, né, o meu cuidado. Isso é fundamental. Então, quando, como ser humano, é possível alcançar essa maturidade, também espiritualidade, né? Eu acho que o ponto da espiritualidade, ela precisa chegar num ápice de entendimento muito grande para que a gente consiga pensar dessa forma, né? Que o trabalho não esteja aí acima de tudo. É que nem aquela máxima do avião, né? As informações que nós recebemos ali, se houver necessidade, a máscara é em mim primeiro, porque eu preciso estar bem
para, se for necessário, cuidar do outro que está do meu lado, né? Sim. É mais ou menos por aí. Exatamente. A hora foi embora, infelizmente. O papo com a doutora Neíce é sempre muito bom, né? Com toda essa serenidade, ela esclarece de uma forma muito objetiva, muito boa. A gente fica sempre devendo algumas perguntas, mas a gente precisa terminar. Mas eu quero terminar aqui, doutora Neíce, deixando-a bem à vontade para uma mensagem para quem nos assiste, né? E pode estar vivendo algum momento difícil emocional, né? Pode estar encontrando essa dificuldade de ver confiança, né? Seja na medicina, enfim, né? E mostrar esse ato de coragem que é se abrir, né? Qual é a mensagem que se deixar para... Eu sei que muitas coisas que foram respondidas aqui praticamente já estimulam um pouco a isso, mas uma mensagem bem direta para essas pessoas que possam estar enfrentando essas situações, o problema mental, a ansiedade, a depressão. Como romper isso? Essa mensagem para a gente finalizar. Sim, então, talvez a palavra não fosse romper, né? Mas para que possamos dar o primeiro passo. Perfeito. Né? Perfeito. É muito importante entender que, como seres humanos que passamos por uma pandemia, Petrópolis logo em seguida passou por um desastre. Sim. Então eu costumo dizer para os meus pacientes que nós somos e estamos, mas pode ser que amanhã ou depois nós seremos outras pessoas, nós estaremos em outra fase da vida, né? Então eu acredito que são fases da vida e que sentir é o mesmo que estar vivo, porque a partir do momento em que o ser humano deixa de sentir, de certo, ele não está aí em suas plenas condições, né? De sanidade, mentais, físicas. Então, sentir é algo ótimo, porque eu sei que o paciente, ele vive, eu sei que o paciente tem sentimentos, eu sei que ele ama alguém porque ele sofre por alguém. Então, isso é muito bom. Porém, tudo que nós sentimos em excesso precisa ser tratado. Perfeito. Porque tudo que transborda, derrama, né? Então, a mensagem que talvez seja bastante interessante deixar é isso, que nós possamos sentir, mas que nós tenhamos também o entendimento do nosso limite, né? Que nada em excesso é saudável. Então, ter a capacidade de parar, interpretar, se respeitar e também se abraçar nesse momento e pensar, eu acho que eu estou sentindo excesso, então agora é o momento de tratar. Né? Que bacana, uma frase que eu vou guardar para mim, entender os nossos limites. Frase da médica Neíce Cristina, guarde isso e trabalhe muito em cima disso aí. Quanto a essa questão da prevenção ao suicídio, é a frase que nós temos falado aqui o mês todo. Escolha ficar, peça ajuda, vai ser muito melhor com certeza. Obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho que você realiza. Eu sigo a doutora lá no Instagram e vejo as postagens com a equipe, com os seus pacientes, as ações que são feitas, aquilo emociona muito a gente, né? Sim. E acredito que mesmo com todo o profissionalismo, às vezes o coração palpita de forma diferente em ver resultados nessas pessoas. Então eu quero parabenizá-la por isso e dizer que esse programa está sempre aberto para a gente poder falar sobre esse assunto muito importante nos dias atuais, que é a medicina humanizada. Obrigado. Muito obrigada a você mais uma vez pelo convite. Conversei aqui com a doutora Neíce Cristina sobre medicina humanizada, tão importante nos dias atuais e tão importante nesse mês, onde nós estamos com essa campanha do Setembro Amarelo, na conscientização contra o suicídio. E a frase é essa, frase da doutora Neíce Cristina: entenda os seus limites, escolha ficar, peça ajuda, com certeza o resultado será muito melhor.
É isso aí, pessoal. Obrigado aí pelo carinho de mais uma audiência. Vamos nos reencontrando aqui nesses programas especiais e, claro, sempre com a sua participação. Eu vou embora, mas amanhã a gente está de volta. Valeu, até lá! Música